Paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Levíticos. Levíticos, capítulo de número 25. Levítico, capítulo de número 25. Apenas os versos de número 47 e 48. Enquanto você localiza. Espírito Santo de Deus eterno, nós somos gratos a Ti por esta manhã gloriosa. Nós Te louvamos por tudo que foi feito em nosso meio. Te agradecemos porque o louvor que sai de dentro do nosso coração, ele é sincero. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, porque um dia morrestes na cruz do Calvário por nós. E entender esta verdade é o que muda tudo. Eu te agradeço por cada alma que está aqui, por cada alma que foi liberta pelo Teu sangue. Senhor, e alguém que está aqui neste lugar, que ainda não teve essa oportunidade de dizer a Ti, Senhor, que quer ser liberto por Ti, que quer ser alcançado por Ti, que o Teu Espírito trabalhe agora neste momento, que o Teu Espírito caminhe por meio da igreja. Pai, fale aos corações, resgata esta alma hoje, muda o dia dessa pessoa hoje, muda a vida dela eternamente hoje, Senhor. Não deixe que ela saia daqui sem tomar uma decisão, não deixe que ela saia daqui, Senhor, sem se decidir e entregar a vida por Ti, para que o Senhor mude eternamente o estado dessa vida e dessa alma. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Levítico, capítulo de número 25, apenas o verso 47 e 48, diz assim: quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e o teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro, o peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Então o tema desta mensagem hoje é o verso 48. Depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Fizemos aqui uma alegoria com esta peça para expor a maior verdade que o mundo já viu ou ouviu. A obra da expiação é um conteúdo tão denso que, se fôssemos ler todos os livros acerca desta obra de expiação, uma vida não seria suficiente. Mas essa é a verdade que me sustenta e que te sustenta. Esta verdade é o que sustenta essa igreja e todas as igrejas que clamam pelo nome de Jesus em todo lado do mundo. É obra da expiação. A expiação é o conjunto de leis estabelecida por Deus. Deus estabeleceu, quando Ele fundou o Velho Testamento, as leis de Deus, as leis do Antigo Testamento, os 613 leis, são os preceitos morais. E esses preceitos morais, ele revela o caráter de Deus, porque Deus é santo, Deus é justo. E essas leis, e esses preceitos morais, todos eles apontam para o que vai acontecer no Novo Testamento. Então no Velho Testamento é o prenúncio do que vai ser concretizado no Novo Testamento, na plenitude dos tempos em Jesus Cristo. E como Deus é santo, Deus ele
não suporta o pecado, Deus não tolera o pecado. E como Deus não tolera o pecado, a palavra de Deus diz em Ezequiel: todas as almas são minhas, mas a alma que pecar, essa morrerá. E por causa dessa verdade, porque Deus é santo, e o homem, que é a criação de Deus, é fruto das suas mãos, a perfeita criação de Deus, foi corrompida pelo pecado, Satanás conseguiu corromper o homem, e ele corrompeu no primeiro homem, e logo desencadeou todos os seres humanos presos ao pecado. E porque todos estão presos ao pecado, eles estão longe de Deus. E por causa do pecado da humanidade, Deus limpou a humanidade. Quando nós vemos a história de Noé, só ficou Noé e a sua família, mas Deus exterminou todos. Deus matou todos os homens, porque pecaram contra Deus. Mas Deus fez uma aliança com Noé. Deus é um Deus de aliança, e quando Deus fez essa aliança com Noé, que Deus não mataria mais o homem, não destruiria mais o homem daquela forma, Deus cumpriu a sua aliança. E Deus levanta Abraão e também faz uma aliança com Abraão. E Deus é um Deus de aliança, e Deus não quebra essa aliança. Mas o que fazer para resolver o problema do pecado? Deus faz o seguinte: Deus estabelece uma lei. Todas as vezes que o homem pecar, para que eu não mate o ser humano, alguém vai morrer no lugar dele. Então se mata um cordeiro. O sumo sacerdote pega um cordeiro, degola o cordeiro, e isso aplaca a ira de Deus. Isso é chamado de expiação, ou no sentido literal é cobrir. O sangue que escorre do cordeiro, ele cobre o pecado do pecador diante de Deus, e esse não morre mais. E quando nós olhamos para isso, você pode me perguntar: mas isso resolve o problema? Até certo ponto sim, porque isso impediu que muitos fossem mortos, cumprindo assim a justiça de Deus. O problema é que Deus não está em paz, porque o pecado fere a justiça de Deus. Mas a questão não está na expiação, está no prenúncio da expiação. Porque o Velho Testamento está anunciando e apontando para a cruz, aonde o único cordeiro imaculado vai fazer uma vez só o sacrifício de morrer na cruz do Calvário por nós. E quando ele morrer, ele resolve o problema do pecado, porque agora o homem está justificado diante de Deus. O que Jesus fez na cruz do Calvário, o nosso cordeiro imolado na cruz do Calvário, foi para reconectar o homem a Deus. Então Jesus nunca pagou o preço a Satanás, porque Satanás não é proprietário legítimo de alma nenhuma. Como Ezequiel diz, Deus dizendo: eu sou o Deus dessas almas, essas almas pertencem a mim, todas as almas são minhas. Mas tem uma questão aqui, tem uma questão que é: se todas as almas são de Deus, e se Deus resolveu o problema em Jesus Cristo, como podemos estar sobre o domínio de Satanás? É que Satanás tem uma forma de trabalhar. Como nós vemos aqui, Jesus não pagou o preço a Satanás, ele pagou o preço a Deus, para que Deus não punisse o ser humano. Deus puniu Cristo na cruz do Calvário. Se lá no Monte Moriá, quando Abraão vai sacrificar Isaac, um cordeiro, Deus prepara um cordeiro para que o filho não fosse morto. Então o cordeiro é morto e o filho é poupado, mas na cruz do Calvário, o cordeiro é poupado e o filho é morto. Deus, que é o sumo sacerdote, é Ele quem vai pegar o seu filho, o cordeiro, e vai imolar. Ele vai cumprir a justiça dele, nele mesmo. Ele vai cumprir a justiça contra o pecado. Então a cruz do Calvário, ela revela o caráter do pecado. Deus não tolera o pecado. Deus Deus aceita e faz vista grossa para o pecado. Não, o pecado é abominável. E a cruz revela justamente o caráter do pecado. Aquela cruz que Jesus cumpriu, era minha e sua. Todo aquele que peca contra Deus merece essa justiça, a justiça da cruz, mas ele cumpriu nele. Satanás, vamos agora entender como que Satanás pode
ter pessoas sobre o seu domínio. E é mais ou menos assim. Essas almas pertencem a Deus, mas alguns se vendem a Satanás. Alguns se vendem pela luxúria, pelo ódio, pela ganância, pelos frutos da carne, se vendem a Satanás. Estão sobre o domínio de Satanás. Uma segunda estratégia que Jesus vai dizer no Evangelho de Lucas é dizer que Satanás ele tem uma estratégia com seus demônios. Quando um demônio sai da vida de alguém, aqui é retratado como uma casa, ele sai vagando procurando lugares e não encontrando, ele volta para sua antiga habitação, para sua casa, e ele encontra a casa vazia. Essa casa está vazia e adornada, e ele traz consigo mais 7 demônios e habita ali, e o estado dessa casa ou dessa pessoa é muito pior do que a primeira vez. Satanás, para você entender, ele é descredibilizado. Satanás no mundo espiritual não tem credibilidade nenhuma. Satanás não tem credibilidade, e Jesus diz que ele é o pai da mentira. E ele aceita isso, porque malditos são os anjos que seguiram a verdade de Satanás no céu e entenderam o castigo de Deus, e agora estão presos, amarrados, esperando a condenação eterna. Eles seguem a Satanás porque já estão condenados, mas eles se odeiam. Não há amor, não há lealdade no mundo dos demônios. Maldito é aquele que confiou em Satanás. Satanás é o pai da mentira, e Jesus diz, ele é o pai da mentira. Ele vive pecando desde o início. Ele nunca parou de mentir. Ele é descredibilizado. Mas o que o Satanás faz? Tudo bem, eu aceito que eu sou o pai da mentira, mas a palavra dele é verdade. Quando Jesus vai ser tentado no deserto, Satanás diz, assim está escrito. Ele usa a palavra de Deus. Eu posso mentir, mas ele não pode mentir. Ele é a justiça, e o que ele fala é a verdade. E ele diz, está escrito. Ou quando nós vamos para o Éden, nós vamos ver Satanás dizendo para a serpente, o que Deus disse? O que foi que Deus disse? Porque se Deus disse, então vai acontecer. E Deus disse, através dos seus profetas, que os nossos pecados causam separações entre nós e Deus. Deus disse lá em Ezequiel, que a alma que pecar, essa morrerá. Então se Deus disse isso, não tem mais solução para a humanidade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Satanás não tinha entendido o plano ainda de Jesus Cristo, porque ele achou, haja cordeiro para morrer por esse povo, mas o povo continua pecando. Esse povo é meu, a humanidade é minha. Esse povo já estão entregues a mim, é questão de tempo, de eles se separarem de Deus. Então eu entro. Eu amo o Evangelho de Pedro. Evangelho de Pedro, Camilo? Sim, é o Evangelho de Marcos. Porque Marcos, que escreveu o Evangelho, ele não foi discípulo direto de Jesus, o nome dele é João Marcos. Mas o Evangelho é o de Pedro. É conhecido como as memórias de Pedro. Pedro vai ditando e Marcos vai escrevendo. Esse é o primeiro evangelho a ser publicado, foi publicado em torno de 50 a 60 depois de Cristo. E ele foi usado como base para todos os outros evangelhos. O evangelho de Marcos, ele é muito interessante porque você vê a trajetória de Pedro. Tanto que no evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, o primeiro discípulo a ser chamado é Simão. Jesus passa na praia e vê Simão e André e diz, Simão, segue-me. Pedro começa a seguir a Jesus. Um pescador iletrado, e o Rabone o escolheu para andar com ele. Você vai continuando a narrativa, ela é curta, cada narrativa é curta, mas você vê um parâmetro, você vê, Pedro ele está à frente de tudo, ele é um líder, e Jesus está trabalhando o caráter da liderança dele.
Jesus pega Pedro, e Pedro, não é à toa que ele é conhecido como o apóstolo católico, porque católico significa universal. Então ele é o discípulo mais parecido comigo e com você. Você parece com Pedro. Você parece com Pedro, ama Jesus Cristo. Ele quer estar à frente de tudo. Ele quer ensinar os outros. Os mais novos ele quer proteger. Ele saca da espada para proteger. Mas ele também é arrogante. Ele é prepotente. Ele também é orgulhoso. Ele acha que se todo mundo abandonar Jesus, ele não vai abandonar. Ele acha que ele vai para a cruz com Jesus Cristo. Se parece com você ou não se parece? Você se parece com ele ou não? Nós queremos fazer o bem, mas somos arrogantes. Nós queremos fazer o bem, mas estamos cheios de orgulho. Nós queremos nos livrar do orgulho, mas não conseguimos. Pedro começa a ver a sua trajetória ali com Jesus. E Jesus veio cumprir o seu objetivo na terra, que é resgatar o perdido e pecador. Começa o ministério de Jesus, é cura, cura, libertação, cura. Liberta os demônios, liberta uma alma que está possessa de demônios. Ele cura o cego, ele cura o coxo. E Pedro está assistindo isso. Pedro está assistindo tudo isso. No capítulo de número 4, verso 35, os discípulos estão no barco. E Jesus diz assim: vamos passar para outra margem. Para outra margem, Jesus, sim. Capítulo de número 4, 35. Mas a outra margem é Gadara. É território dos helenistas. Vamos lá, vamos fazer o quê? Um resgate. Capítulo de número 5 de Pedro. Jesus desce do barco, passaram para outra margem, e ele pisa em Gadara. Quando ele pisa em Gadara, uma alma que estava possessa por muitos demônios, uma alma que não sabia mais distinguir dia e noite, porque dia e noite essa alma era atormentada por milhares de demônios, por muitos demônios. Pelo menos 2.000 demônios habitavam esse homem, que quebravam as correntes, andava nu, não tinha dignidade. Talvez esse homem olhasse para dentro de si e não visse mais uma característica de homem, de humano, de ser vivo. Ele se vê num animal, num bicho, num cavalo de Satanás, porque é isso que Satanás faz com quem não tem Deus. Ele entra em você, ele te usa, ele te humilha, e você sente que você está humilhado, mas você é incapaz de parar com essa humilhação. E este homem lá em Gadara, de repente, quando alguém pisa o pé na praia, Gadara estremece. Ele vê o sol da justiça brilhando mais uma vez. Os demônios é que empilham, os demônios é que o levam até os pés de Jesus. Eles se jogam aos pés de Jesus. O endemoniado não diz nada. Os demônios sujeitos à autoridade de Jesus diz: o que vieste fazer? E Jesus diz: sai desta alma agora, liberta essa alma, vai para onde quiser, vai para os porcos, para onde quiser, para as suas imundícias, mas deixa este homem em paz. Eu vim pregar libertação aqui, eu vim pregar libertação neste lugar. O Senhor trouxe pessoas aqui, porque chegou o dia em que o Senhor vai libertar a tua alma das trevas, das garras do inferno. Hoje o Senhor vai destronar Satanás, e o Senhor vai reinar no seu coração. Levanta a mão quem crê nessa palavra. Aleluia, 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 aleluias. Arabashuriandarabalabacandaramanai, Arabashiondarasi, Arabalabanai, Ribikiandarai, Kandiarashuriamanarabalabas. Eu sinto a presença de Deus neste lugar aqui. Aleluia. Arabassondaramanasi, Arabalai. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, obrigado. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Recebe toda adoração.
Essa igreja te adora, essa igreja te adora, aleluia, aleluia, aleluia. Pedro é convidado para uma reunião no Monte da Transfiguração. Outro dia eu estava numa reunião aqui com os pastores e eu observava na mesa só príncipe. O Senhor me prometeu isso quando eu estava em Campinas. Ele disse, um dia eu estava cantando, eu não ministrava tanto, eu estava cantando e um pastor que ministrou, ele falou assim, filho, vem aqui. Alguém do púlpito tinha saído para contar a oferta. Ele colocou o terno dele em mim e me sentou assim e disse, o Senhor vai te colocar no meio dos príncipes. E quando eu estava nessa reunião com esses pastores aqui, o Senhor me fez lembrar disso. Falei, meu Deus, eu estou no meio dos príncipes da reunião que eu estou. Pedro foi convidado para uma reunião assim, doutora Andréa, no Monte da Transfiguração. Quando ele chega, ele está dormindo, quando ele acorda, Jesus, Moisés e Elias. Ele falou, meu Deus, não vamos sair daqui nunca mais, vamos morar aqui. Mas não, Pedro, calma. Eles descem. Pedro é o único que anda sobre as águas. Pedro é a liderança. Jesus está trabalhando o caráter dele para ele ser a liderança. Mas num certo dia, Pedro diz assim, Senhor, eu estou pronto para morrer por ti. Por ti eu dou a minha vida. Jesus falou, como é que é? Você vai dar sua vida por mim, Pedro? Sim. Pedro não sabe o que está falando, porque não é ele o resgatador. A lei diz que um dos seus irmãos poderá te resgatar. E se ele tiver condição, ele mesmo se resgata. E Pedro está dizendo, eu dou a minha vida por ti. Como é que é? Pedro, antes que o galo cante, o dia não amanhece sem que você tenha me negado 3 vezes. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, é o seguinte, hoje Satanás foi pedir para peneirar vocês como trigo, mas eu roguei a Deus para que a tua fé não desmoreça. E quando você voltar para mim, Pedro, fortalece os teus irmãos. Ele diz para Pedro, para trás de mim, Satanás, porque você cogita das coisas da terra e não das coisas de Deus. Sabe o que é isso? Satanás está dizendo no seu coração, essa alma aí, Pedro, é minha. Por quê? Porque quando ele estiver longe, quando ele estiver vazio, eu entro. Eu já vi potencial nele. Se Deus viu, eu também vi. Judas, o Iscariote, Satanás já tinha entrado nele. Satanás tinha entrado em Judas e agora queria entrar em Pedro. Quando os dias vão correndo e Pedro vai apanhando, apanhando e aprendendo, apanhando, apanhando e aprendendo, até que chega o dia da crucificação, é a Páscoa, é a última ceia. Jesus está com seus discípulos. Jesus diz para Judas, vai fazer o que você já está no teu coração para ser feito. Anuncia o traidor. Ele anuncia que é a última Páscoa. Ele anuncia que é chegado o momento predito no Velho Testamento. Tudo aquilo que foi apontado lá no Velho Testamento chegou à plenitude dos tempos. É uma sexta-feira. Ele vai para o Getsemane e Pedro vai atrás. Pedro é do ciclo íntimo de Jesus. Naquele dia Jesus é preso. Naquele dia Jesus é morto. Jesus é crucificado. Jesus vai para o Sinédrio. Quando Jesus vai para o Sinédrio, Pedro é como eu e você, que se diz estar pronto, mas foge na hora da morte. Alguém diz, você é dele. Não sou. Até fala igual ele. Não, eu nunca conheci esse homem, é o medo.
A prepotência faz você pensar que você está pronto quando você é fraco. Eu disse que você é igual a Pedro, sabe por quê? Mesmo Pedro tendo essas características, ele ainda se parece com Cristo. Você se parece com Cristo, você fala igual a Ele, você é dele, você é propriedade exclusiva dele. Pedro nega. Quando Pedro nega, Pedro sabe que ele é igual a Judas. Vendeu o seu Senhor, negou o seu Senhor. Mas como uma liderança, olha só, Jesus Cristo morreu. Pedro fala, acabou para mim, gente. Bem, meus amigos, é o fim. Eu vou voltar para minha vida, eu vou pescar. Ele vai para onde? Para a praia. Ele vai para a praia. E os outros discípulos dizem, então também vamos contigo. Se acabou, também vamos contigo. Satanás disse, eu falei, essa alma está vazia de Deus. Então essa alma é propriedade minha agora. Só que antes que houvesse tempo de Satanás adentrar o coração de Pedro, quem aparece na praia? É Jesus, ressurreto. Jesus ressuscitou. Antes de ele aparecer na praia, ele aparece para uma mulher chamada Maria Madalena, de quem ele tinha tirado 7 demônios. Uma alma que estava aprisionada no reino das trevas, Jesus libertou ela. Quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa a ver ele ressuscitado é Maria Madalena. E ele diz assim, vai lá anunciar aos discípulos e dizer primeiro a Pedro, eu ressuscitei. Quando ele aparece na praia, Jesus não levou ele para o cenário onde ele negou, como as pessoas dizem. Jesus te levou lá no cenário onde você caiu. Não é isso. Jesus levou lá no cenário onde ele conheceu Jesus. É a praia, é onde teve o primeiro amor, o primeiro olhar. Quando Jesus passou e disse, Simão, me segue. Aquele dia foi o dia em que Pedro conheceu o amor. Jesus o levou para o mesmo cenário do recomeço, como o Senhor te trouxe aqui, no cenário do recomeço, no lugar onde você o amou, aonde Ele te amou, no cenário onde você foi liberto. E agora Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas, Pedro, então continue a obra, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E Jesus diz, calma, agora sim você vai estar pronto. Não saia de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Ele vai invadir essa casa. Ele vai fazer morada no seu coração. Satanás só pode entrar em casa vazia, mas quando ele bater na porta do seu coração, o Espírito Santo abre e diz, aqui não, aqui não. Satanás nessa casa não. Satanás, nessa casa você não vai fazer morada. Nesse pensamento você não fala. Nesse coração não mora mais orgulho. Nesse coração não mora ódio. Esse coração é meu e a mim pertence. O Jesus Cristo já reconciliou todas as coisas nele e reconciliou em Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê um cordeiro imolado. Deixa eu te dizer uma coisa, haverá ainda resgate para Ele. Quando Pedro diz, acabou para mim, agora acabou, e Satanás dizendo, acabou, o Senhor vem cumprir a palavra que está escrita em Levítico, capítulo de número 25, verso 48, haverá ainda resgate para Ele. Ainda cabe recurso na tua trajetória, ainda cabe instância. Satanás diz que acabou, mas a última palavra é dele. A última palavra é dele. Satanás diz acabou para vocês, mas o Senhor diz ainda haverá resgate, resgate, resgate. Eu vim aqui para resgatar a sua vida. Ainda há resgate. Se coloca de pé.
Deus está aqui. Sinta a presença de Deus neste lugar. Sinta a presença de Deus invadindo o teu coração aí agora. Sinta Deus neste lugar. Lerga a sua voz em adoração e agradeça. O Senhor habita em mim. A minha alma é de Deus. A minha alma é de Deus. Deus te comprou. Deus pagou o preço que era seu e ainda voltou para te resgatar. Tudo isso que foi pregado aqui, tudo isso que foi ministrado aqui, só é concretizado quando há salvação de almas. E eu sei que Deus trouxe pessoas para este lugar aqui. E eu sei que essa é a oportunidade que você tem. Se você quer sair e ficar livre para ser casa e morada de demônio, vá. Mas hoje o Senhor te achou aí no meio. Eu não sei o teu nome, mas o Senhor sabe. Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. E o Senhor diz: ainda há possibilidade de resgate para você. Você quer? Se você quer, você sai do seu lugar e corre aqui na frente, porque eu vou orar pela sua vida. Se você quer aceitar Jesus como teu Salvador, se você quer fazer parte da remissão de pecados, não se importa com quem está olhando, não se importa porque todo mundo aqui já confessou Jesus, não se importa com isso, porque nós não nos envergonhamos do Evangelho. Para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Já tem uma alma aqui, já tem uma alma aqui. Glorifica, exalte, aleluia. Parece que eu vejo aqui também. Aleluia. Deus te enxergou, Deus te enxergou. É momento agora de você tomar a sua decisão. Deus já decidiu. Deus já se decidiu a te salvar. O preço Ele já pagou. Não existe mais nada a ser feito. O preço já foi pago. Agora é com você. Jesus diz: vocês querem aceitar essa remissão, esse resgate? Faça uso dessa misericórdia. Eu quero ver quem que aqui ainda não aceitou Jesus. Quem que não entregou sua vida para Jesus. Essas almas aqui estão voltando para Jesus, estão se entregando. Pode glorificar a Deus, igreja. Aleluia. É manhã de salvação. Satanás está labutando para você não se entregar, mas se entrega. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele de todo o teu coração, e será salvo tu e a tua casa. Agora eu quero saber. Pedro estava andando com Jesus e não estava pronto. Talvez se perdendo dentro da igreja. Talvez tenha pessoas aqui que dizem: mas eu já estou andando com Jesus, mas está perdido dentro da igreja. Então o Senhor te diz: eu vim te resgatar. Eu vim te resgatar. Então eu quero orar pela sua vida. Se você quiser, vem aqui na frente. Não deixa para amanhã, não deixa para amanhã. Entrega a sua vida hoje. Deixa Deus trabalhar na tua vida hoje. Hoje. Igreja, feche os olhos. Ó Deus, a tua palavra foi ministrada neste lugar. Nem voz eu tenho mais para falar, mas o teu Espírito está falando nos corações. Não deixa Satanás cegar o entendimento de pessoas aqui. Não deixa ela segurar os pés, mas que essas almas se entreguem a ti, para que o Senhor seja morada. Espírito Santo de Deus, salva.
mais pessoas ainda. Salva mais pessoas. Continua salvando, continua libertando. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Deus está quebrando as cadeias, Deus está quebrando os grilhões. É hoje e amanhã de salvação. Se decida hoje, se decida hoje, 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 hoje. Eu vou entregar o microfone. Não saia deste lugar sem antes consertar sua vida com Deus. Você não tem capacidade de se curar, você não tem capacidade de se libertar. Confia que Ele tem. Foi Ele quem pagou o preço, Ele tem. Senhor Deus eterno, continua salvando vidas no nosso meio. Fala aos nossos corações. Batiza a tua igreja com teu Espírito Santo. Sela essa igreja com teu Espírito. Que o teu Espírito habite em nosso coração. Que o teu Espírito faça morada no nosso coração. Que não haja espaço para o orgulho, não haja espaço para a soberba, para o crime, mas que haja somente a adoração ao teu nome. Assim eu oro. Deus ainda está salvando vidas aqui. Deus ainda está libertando. Igreja, adora, adora, adora. Amém. Teu fogo, O Senhor está operando. arde em mim, O Senhor está operando nesse lugar. muda o meu viver. 5 vidas para Jesus. Sou teu Deus, Mais pessoas que voltam para Jesus. sou Esse é o teu poder da palavra de Deus. sacrifício vivo eu quero. Mas o Senhor vai fazer mais ainda. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Tá vindo aqui na frente, olha, tem mais, tem mais. É assim. É poder, é poder, é poder. E muda É poder. o meu viver. Você pode vir. Você quer aceitar Jesus? Você quer dizer Jesus? Sou teu Escreve meu nome no livro da vida hoje. sacrifício vivo eu Aleluia. quero oferecer. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Nosso louvor Espírito de seja Deus. momento, Espírito de Deus. lágrimas vazias. O Senhor age entre nós. Sem avivamento, O Senhor age entre nós. nosso amor não seja fingido. Que o nosso amor não seja fingido. Com os lábios, O poder do Espírito Santo nesse lugar. Hoje que vale ter as poesias mais lindas. Do que vale você cruzar o mundo e perder a salvação. Do que vale você pecar e perder a salvação. Do que vale ter dinheiro e pecar e perder a salvação. Do que vale deixar o Senhor e perder a salvação. Mas ainda o Espírito Santo fala a mim. Há pessoas que estão dizendo: eu preciso agora de uma oração. Uma oração. Os pastores e os intercessores venham aqui à frente. Você que veio aqui, você precisa de uma oração. Você está dizendo: eu preciso que orem. Eu preciso que orem. Você vem aqui à frente agora. Eu preciso que orem por mim, pastor. Faz isso. Faça como Eric, faça como João Marcelo. Eu preciso de uma oração. Tem mais gente, tem mais gente. Pode vir. Eu tenho que fazer e tenho que tomar uma decisão. Eu quero tomar uma decisão. Eu preciso de oração. Eu preciso de oração. Eu sinto que eu estou incomodado.
Eu sinto que eu estou incomodado, pastor. Eu preciso de uma oração. Eu preciso de uma oração. Vem à frente, os homens de Deus, as mulheres de Deus vão orar. Vem até a frente. Não deixe que Satanás te arranque do lugar secreto, do lugar de bênção. Não deixe que Satanás te prenda aí. Vem à frente. Oração, 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 oração. Oração, oração. Presbítero Elan, vem ajudar em oração. Vem ajudar aqui o povo. Tem mais gente que quer oração. Tem mais gente que quer oração. Vem cá, presbítero. Vem aqui desse lado. Vem ajudar os servos de Deus. Ora, ora, ora. É poder, o poder nesse lugar. Poder nesse lugar. Pastor Breno, aqui ó. Pastor Breno. Isso, ora, 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 ora. Deixa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo fluir nesse lugar. Solta a tua voz. Solta o teu medo. Entrega tudo ao Senhor. Deixa o Espírito Santo falar. Deixa o Espírito Santo agir. Deixa o fogo queimar. Deixa o fogo queimar. Você ainda tem tempo. Quer uma oração? Vem à frente. Se não conseguir, chame. Chame o pastor. Pessoas estão sendo abençoadas. O espírito de profecia andando por entre nós. Homens profetizando, mulheres profetizando. Homens dançando no Espírito. No Espírito, no Espírito, no Espírito. É o Espírito de Deus. Não assista, viva. Não assista, te alimenta. Te alimenta. Eu quero orar agora. Toda a igreja agora, levanta a mão se puder. Senhor meu Deus, nós abençoamos em nome de Jesus. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja conosco. Espírito Santo, Tu tens liberdade neste lugar, Espírito Santo. Batiza, batiza com fogo. Batiza com fogo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, limpa, limpa, limpa. Espírito, Espírito Santo, vem, 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 vem mais, Espírito Santo. Toma, toma, toma essa mulher. Toma esse homem agora. Toma esse jovem. Toma esse jovem, Espírito Santo. Aviva. Queima, queima, queima. Purifica. Espírito Santo, purifica-nos. No nome santo de Jesus. Aleluia. Que o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda aquele que vive e reina para sempre. Aplauda. Se você puder, antes de sentar, diga para o irmão ao teu lado: Deus te abençoe. Diga para ele, abençoe ele. Fala mesmo: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fala para ela, fala para ele. Pode sentar em nome de Jesus. De novo,
É o poder do Espírito Santo nesse lugar. Você pode se assentar. Como vai ser no céu? Como vai ser no céu glorificando ao Senhor? Você não tem ideia. Nós não conseguimos imaginar a plenitude do poder do Senhor na nossa vida. Por isso que esse corpo que está aqui não conseguiria. Ele não conseguiria suportar. Mas o nosso corpo glorificado vai. Nós adoraremos ao Senhor. Espírito Santo, Tu tens liberdade nesse lugar. Aleluia. Livro de Salmos, de número 24. Salmos 24. E o verso de número 1. Faz parte disso que nós vamos fazer agora. Aleluia. Labai serito mai. Sai canai toco. Tito lebai se. Tayana vai se. Rico manai se. Ai cholos se. Ai. Lai que matse. Tobenai so. É santo, é santo, é santo. Salmos 24 e 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você pode dizer amém? Eu quero orar por você que vai ofertar na casa do Senhor. E nós vamos dispor de um jeito diferente hoje. Para ofertar na casa do Senhor, nós vamos colocar aqui os vários modos. E eu vou orar por você, eu vou abençoar a sua vida em nome de Jesus. E você vai vir para frente ofertar. Se você quiser ofertar só com o teu telemóvel, você vai até ali atrás e tem uma maquininha. Coisas da modernidade. Se você quiser, você traz o seu valor em dinheiro aqui para esse casal, para o Jonatas e a Suzane. Mas enquanto você estiver ofertando, eu quero mostrar para vocês 10 motivos porque eu, pastor Emerson, todos os meses dou o meu dízimo, 97 euros. A minha esposa dá o dízimo dela, 20 euros, que é o que nós recebemos desta igreja. É o nosso salário. Eu quero te mostrar 10 motivos. Mas eu primeiro vou orar por você. Senhor meu Deus, os que vão abençoar essa obra, Pai, os que vão, Senhor Jesus, trazer os seus dízimos, ó Pai, aqueles que podem e vão ofertar agora, Pai, sejam abençoados, ó Pai. Multiplica, Senhor, no celeiro deles como tem multiplicado na minha vida, Pai. Tudo é teu, Pai. A terra é tua, a plenitude da terra é tua, o mundo é teu, aqueles que nele habitam são teus. Portanto, nada, Senhor, é nosso, e da tua mão nós te damos. Por isso nós te agradecemos pela oportunidade de ofertarmos em nome de Jesus. Eu quero que você se levante agora. E se você quiser, saia do seu lugar e traga a sua oferta. Quem for ofertar pode sair do seu lugar. Os demais podem ficar até sentados. Deixa eu falar para você. Enquanto você vem, 10 motivos porque eu dizimo na casa do Senhor. O primeiro é porque eu reconheço Deus como dono de tudo. Salmos 24 e 1 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eu reconheço que tudo é de Deus. Eu sou dizimista porque eu cometo atos de obediência. Ser dizimista é ser obediente. Malaquias 3:10 diz:
trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Eu sou dizimista porque eu quero demonstrar honra ao meu Deus. Provérbios 3:9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua terra. Eu sou dizimista porque eu quero exercitar a minha fé e a minha confiança de que aquilo que eu tenho não é meu e que eu devolvo ao Senhor 10% do que Ele me pede. Malaquias 3:10, o único momento na Bíblia em que o Senhor diz: fazei prova de mim. Quem é dizimista nesta casa, quem é dizimista sabe a bênção que é, a alegria que é dizimar na casa do Senhor. Eu sou dizimista porque eu sustento a obra de Deus. O ar-condicionado que não temos ainda, por isso que está quente, vai ser com o seu dízimo, com a sua oferta. O piso que antes era de cimento, agora tem boa madeira, porque é sua oferta. O som que você ouve, o microfone novo que compramos, tudo é da sua oferta. Provérbios 3:10 diz: e se encherão os seus celeiros abundantemente, porque quem dizima na casa do Senhor consegue trazer bênçãos espirituais para a sua vida e provisão para a sua vida. Nunca vi, nunca, um dizimista passando fome. Nunca vi. Eu sou dizimista porque eu preciso combater o meu apego ao dinheiro. O Senhor diz em Mateus 6:21, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o meu tesouro estiver no dinheiro, meu Deus é o dinheiro, e o meu Deus não é o Deus que eu sirvo, é Mamon. Eu quero expressar minha gratidão a Deus. Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor, o teu Deus, que é o que te dá força para adquirires riquezas. E eu quero terminar com Lucas 6:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quando você orou e disse: Senhor, envia-me para um outro país, você prometeu, você disse: eu te servirei. E se é servir é na plenitude, é no todo, e não é servir pela metade, você de fato está servindo. Pastor, eu nunca trouxe um dízimo, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu quero te convidar a ser dizimista. E em Portugal, se você se tornar dizimista e toda a tua oferta, no final do ano, em fevereiro, na hora que você fizer o seu imposto de renda, metade do que você devolveu ao Senhor vai ser devolvido para você, por causa da lei portuguesa. Nunca nós perdemos servindo ao Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que você que quer decidir ser um colaborador dessa obra, um contribuinte dessa obra, que você tenha força, que você marque o dia em que você começou a dizimar na casa do Senhor e veja a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Você pode dizer amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, nós queremos apresentar os queridos irmãos que estão conosco pela primeira vez. A irmã Ellen convidou a Camila e a Elizabeth. A Camila é a mãe, né? Onde é que está a Camila? Estão ali, né? A irmã Camila, a senhora apresenta a sua filhinha no próximo culto, tá bem? Amém? Glórias a Deus. Vai ali com o pastor Breno e a sua equipe. Nós queremos conversar com a senhora e oferecer
um café. O irmão Roberto, temos o nosso líder de jovens da CEOF. Onde é que está o nosso líder de jovens? Está ali, glórias a Deus. O senhor convidou o André também? Não. O senhor é o André, está escrito que o senhor se convidou a si mesmo. Pedro, dá um abraço nele e ele vai lá tomar um café. O irmão João Marcelo convidou a Cristina Freitas. Cadê a Cristina lá atrás, né? Cristina, ali atrás está o pastor Breno. João Marcelo, pode ir lá com ela também se você quiser. A mãe da irmã Suzane convidou a Sueli Caetano. Onde é que está a Sueli Caetano? Onde é que está? Eu não consigo ver daqui. Tá ali. Irmã, vai ali com o pastor Breno e Deus abençoe a senhora. Vai ali para poder conhecer um pouquinho mais da nossa igreja. E o diácono Alex convidou o Robert. Onde é que está o Robert? Está ali, Robert, é verdade. O Robert já teve uma vez ou outra conosco, né? Mas hoje é oficial, tá bom? Então vai ali, Pedro, vai ali com o irmão Robert, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Todos nós ficamos em pé agora, pois não, pastor? Sim. A Pamela, né? Trouxe a Joyce. A Joyce trouxe... Oi? Já tinha vindo outra vez, né? Deus te abençoe, tá bom, querida? Obrigado por ter vindo de novo. Sim. Os adolescentes, irmãos, foram lá no nosso acampamento. Sim. E foi uma bênção total, uma bênção demais. Só que a mãe não estava junto para pegar as coisas, eles esqueceram quase metade da vida deles lá. Então, se você, adolescente, perdeu coisas, deixou lá, depois o nosso líder querido da CEOF trouxe, você pode pegar ao final. Amém, meus irmãos? Pri, venha cá, por favor. Priscila já vai dar um recado importante e vai orar nos despedindo. Cumprimento todos com a paz do Senhor, amém? Só quero fazer o lançamento da nossa data do Adore Cambra. Glória a Deus! Está às portas, dia 19 de setembro. Marque essa data na sua agenda. Será um sábado incrível de louvor e adoração nesta igreja. E você que é da ICD vai ter prioridade. Nós teremos poucas vagas, poucas inscrições. Nós vamos ter que dar uma reduzida, porque ano passado ficou bastante apertado. Então você que é dessa igreja vai ter essa prioridade. Então, a partir da semana que vem, nós já vamos lançar o primeiro lote de ingressos gratuitos. Você que é da ICD, inscreva-se, porque depois nós vamos abrir para outras igrejas convidadas. E tem igrejas que estão me ligando e dizendo, nós queremos participar. E eu estou esperando porque nós não temos espaço para isso. Mas eu sei que vai ser uma bênção. Dia 19 de setembro, amém? Pri, ora por nós. A Priscila vai orar. Depois você vai sentar, que eu quero mostrar uma coisa de 2 minutos que vai encher mais o seu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença, Pai. E neste momento nós queremos Te agradecer, Pai, por este momento que tivemos aqui na Tua casa, Pai. Porque fomos renovados, fomos restaurados. Oh, Senhor, ouvimos a Tua voz e saímos daqui edificados, Pai. Então eu te peço, guarda cada família aqui, Pai. Cada família aqui, cada pai de família aqui representado, Senhor. Que nós tenhamos uma semana de paz, que nós tenhamos uma semana de bênçãos e de vitória, Pai. E que o Teu nome seja glorificado através de nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, quantos tiveram sua vida transformada por Jesus? Digam amém. Então você senta agora. Faz como eu. E vai ser lançado hoje. Eu vou mandar para você, tá? No nosso YouTube, um vídeo de uma vida transformada por Jesus. Eu quero que você possa acompanhar. Obrigado. Eu sou a Julieta Silva, tenho 41 anos. Eu nasci em Aroca. Depois de passar por várias habitações e 2 centros de acolhimento de crianças, eu vim morar aqui, nesta casa. Eu era útil em chatear a minha mãe.
A minha mãe sofria de alcoolismo, mas era muito meiga. Tinha as suas crises, sim, mas era o carinho em pessoa. E o que eu mais tenho falta é do abraço dela, que eu tantas vezes rejeitei. Aí, quando eu fui para as ruas, mudou drasticamente a minha vida. Toda a minha realidade, tudo aquilo que eu tinha pensado mudou. Eu passava as noites deambulando pela rua. Eu deitava-me pedindo para não acordar. O meu encontro com Cristo, no meio de tanta escuridão, foi numa noite de Natal, que eu estava só numa casa abandonada, de chuva, muito frio, muita solidão, em que eu realmente fui atraída por Ele. Então decidi que sim, queria segui-lo, mudava o que tinha que mudar, mas queria que Ele me transformasse verdadeiramente. Essa é a verdadeira transformação, o Espírito, o deixarmos que Ele faça em nós uma transformação que seja sem igual. Se a gente não quiser, jamais somos libertos. Então chegou a vez de eu querer caminhar com aquele que é o meu bem mais precioso, que é Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Hoje, incontestável o poder do Evangelho que transforma. Você que foi transformado por Jesus, fique em pé. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Que você tenha uma semana de transformação, diga amém. Que você tenha uma semana de libertação, diga amém. Que você tenha uma semana de vitórias, diga amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos nós. E nós dizemos: aplauda o Senhor Jesus.